Bora, galera! Barra Traders na área. Pessoal, uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais um dia para mais uma aula de mentoria em que nós vamos aprender aí um assunto muito bacana. Todo mundo conhece aqui, né, o famoso pullback, mas a gente vai entender quais são as confluências obrigatórias, tá, galera? Eu coloco aqui obrigatórias, tá? Que são obrigatórias, obviamente, para mim, né, galera? Você pode ter, obviamente, os seus filtros, tá? Mas eu tenho aqui algumas confluências obrigatórias para que eu possa estar operando o melhor pullback. E aqui de cara vocês já estão vendo a primeira, né? A gente vai, obviamente, entender melhor todas elas estão mais aqui para baixo, um pouco escondidas, porque eu quero que vocês entendam o passo a passo da construção desse pensamento pro pullback. E já quero pedir para você, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e também te convidar a participar da nossa sala gratuita lá no Discord, sala de operações ao vivo e também no Telegram, onde nós enviamos as nossas calls, né? Para quem não me conhece, sou o Lucas Paim, sou analista CNPI, né? E tô aqui para mostrar para vocês aqui algumas diferenças, tá? Que às vezes você vê de uma forma o mercado e não quer dizer que existe a melhor forma ou a forma correta, mas existe, como eu sempre digo, a melhor forma para você, a forma que você melhor se adapta para estar operando. E essa é a ideia da nossa aula de hoje de mentoria, que é, né, as confluências que eu gosto de utilizar e vou passar para vocês aqui referentes ao pullback. Bom, primeiramente, o que vem a ser o pullback, né, galera? O pullback não é nada mais, nada menos que, né, a volta do preço. É como se ele estivesse ali pulando, né, puxando para trás, né? Então, basicamente a gente tem o desenho do mercado aqui, quando ele rompe, quando ele volta, né? Essa volta aqui do mercado é como se nós pudéssemos chamar de o pullback, né? Ele voltou aqui para trás. A gente fala muito sobre conceito, porque é o conceito de tendência do mercado, rompimento e retração. E claro que tu pode tentar identificar um pullback de várias formas. Aqui nós vamos mostrar o pullback, como a gente pode dizer, o pullback raiz, né, entre aspas, que é o pullback de realmente o mercado está, por exemplo, lateral, ele romper essa lateralização tanto para cima ou para baixo, e logo quando ele retorna aqui, a gente vai engatilhar as nossas operações, no caso daí, a favor do preço, né? Então, se ele rompeu para cima, quando ele voltar vai ser uma compra, se ele rompeu para baixo, quando ele voltar vai ser uma venda. Só que a gente não vai operar esses movimentos de qualquer forma, a gente vai operar esses movimentos de forma coordenada e com regras, tá? Que regras são essas? São regras que nós vamos definir aqui como sendo os balizadores para a gente entrar ou não em determinada operação. Por isso que eu digo que é importante que você entenda que não é qualquer pullback que a gente vai entrar. A partir disso a gente vai trabalhar, obviamente, pullbacks que estejam dentro das nossas regras, tá? E a primeira regra que a gente vai estabelecer para esse pullback é a regra do rompimento dessa região ser com um candle de força, ser com uma vela de força. E como que nós podemos identificar isso? Nós sabemos que no mercado nós temos vários tipos de formações de candles, né? E alguns são famosos, como o martelo, sei lá, estrela, né? Estrela cadente, né? O hammer, né? Que é o martelo também quando acontece em um fundo, como por exemplo aqui, ó, né? Você tem aqui a formação de um martelinho, pá, rompimento disso, formação de doji, né? Estrela cadente e assim por diante. São várias nomenclaturas, mas basicamente nós temos candles também que não estão... Pô, por exemplo, olha uma estrelinha aqui, né? Quando rompe a mínima disso aqui, vai embora. Tá? Nem sempre, obviamente, mas a ideia é essa. Mas a questão que eu quero que vocês entendam e reflitam no que diz respeito a isso é que nós vamos ter basicamente candles de força e candles de indecisão. Claro que a gente vai ter alguns candles também bem mais, com umas leituras mais rebuscadas, digamos assim, mas basicamente aqui para o mercado, para a gente resumir isso, a gente vai trabalhar com candles de força. O que seriam candles de força? São candles que eles tanto podem engolfar uma região anterior, como eles podem romper uma região anterior. Então, por exemplo, isso aqui é um candle de força. A principal característica, ele vai ter pouco pavio e muito corpo. E o fechamento dele vai se dar perto, né, da sua mínima ou da sua máxima. No caso, sendo um candle de força para baixo, né, o fechamento dele, né, que é onde ele fecha aqui, vai ser próximo da sua mínima. Então, isso aqui é um candle de força. Isso aqui anteriormente também é um candle de força. Essa barra para baixo aqui também é um candle de força, né? Vamos ver aqui alguns. Aqui também é um candle de força, ó, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui de candles de força compradora. Aqui, ó, a gente tem um candle de força compradora, ó, a barra número 9, ó. Ele ainda, né, rompe, né, a máxima do candle anterior e olha o fechamento dele próximo da máxima. Aqui um candle de força. Aqui também um candle de força,
Ó. Só que, mas esse candle de força, mas ele não continuou o movimento, ele reverteu. Mas aqui também nós temos que entender a região. Tá? Aqui, na verdade, trata-se de um candle de exaustão. Um candle de força compradora, ele tem que acontecer numa região de fundo, ó, como por exemplo aqui. Ó. Tá, uma região de fundo, aí um candle de força, podemos entender que ele é o famoso candle de ignição. Já um candle assim, perto de uma resistência, pode justamente estar mostrando aí a exaustão do preço. Então, tudo você tem que estar dentro de um contexto também, certo? Mas agora, galera, o que a gente vai procurar? Tá? Vamos procurar, além de nós identificarmos questões de candle de força, a gente tem que procurar também boas regiões para trabalhar o rompimento. O que eu considero boas regiões, tá, galera? Eu considero boas regiões em que o mercado deixa fundos ou topos, mas nesse caso aqui a gente está olhando, vamos olhar também esse topo aqui, tá? Mas topos, fundos e topos que ele testou bastante e que o fechamento dos candles estão bem alinhados. Como por exemplo aqui, ó. Isso aqui para mim é uma região muito top para eu trabalhar o rompimento dela. Por quê? Tá vendo como tu tem vários candles que o fechamento deles foram praticamente no mesmo ponto? O fechamento, tá? O pavio aqui pouco importa para nós. Nesse caso, de eu identificar a região. Então, quando eu vejo que tem muitos fechamentos próximos, formando ali um fundo, um topo, nesse caso aqui formando regiões de fundo, eu identifico que é uma excelente região para eu trabalhar futuramente quando romper. Então, identifico a região. Segundo passo, o rompimento desta linha, né, desse preço, tem que ser com um candle de força. No caso, nós tivemos aqui um candle de força. Claro que eu vou colocar as demais confluências na sequência. Mas futuramente tu já pode ver que olha como ele respeitou aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar as demais confluências, tá? Mas nesse caso aqui até foi um pullback que demorou para acontecer. Mas observa como ele veio e respeitou certinho, ó. Na tampa, né? Como a gente diz. Vamos ver no 15 minutos também, ó. Então, eu estava olhando no 5, tá? Tu pode olhar isso tanto no 5 como no 15. A gente vai estar olhando mais no 5 agora aqui só para entender um pouco melhor essas regiões, tá? Porque as formam, obviamente, com maior quantidade, né? Quando a gente diminui o time frame. Então, aqui uma excelente região para a gente já ter como exemplo que rompeu com o candle de força. Bom, qual que é a segunda regra, né? A segunda confluência que eu tenho que ter? A confirmação do rompimento. Ou seja, não basta só o teu rompimento com o candle de força. Rompimento. Aqui não, né? Vamos arrumar isso aqui. Eita. Rompimento. Nós temos que ter essa confirmação do rompimento. Ou seja, não basta um candle só romper. Tem que um candle romper e mais um candle confirmar. Por quê? Porque para tu fugir dos falsos rompimentos. Óbvio que a partir daí, quando o mercado voltar ali, tu também pode errar aquela operação. O mercado pode também não andar a favor. Nada exclui essa possibilidade. Mas é um filtro que tu coloca para deixar as tuas operações um pouco mais selecionadas. Então aqui nesse caso, quando que ficaria, a partir de quando começaria a ficar válida essa venda? Aqui rompeu. Se ele viesse já no próximo candle, né, ativar a minha possibilidade de venda aqui, eu não entraria. Porque eu tenho que ter mais um candle fechando abaixo. Aí tu pode, obviamente, colocar uma regra. Esse candle de confirmação, ele também tem que ser, nesse caso de venda, né, de rompimento de um suporte, também tem que ser um candle negativo. Eu particularmente não observo isso. Eu observo que se ele realmente fechou abaixo, e obviamente aqui ele fechou também para baixo, né, da minha região de rompimento, que era aqui no 355. A partir daí, eu tenho apenas mais uma regra, tá? E eu quero que antes de eu passar essa próxima regra, quero saber se tu já deixou teu like ou te inscreveu no canal, tá? Então faz os dois aí rapidão, só clicar aqui embaixo. Também tem os links na descrição para tu participar dos nossos grupos de análises diárias e ao vivo lá no Discord, 100% gratuito. Então é só participar junto com a gente. A terceira regra que eu tenho, e para mim é a que eu considero a mais importante disso tudo, é o reteste com o movimento mais limpo possível. O que seria esse reteste com o movimento mais limpo possível? Depois que eu achei a região, que eu tive o rompimento dela com candle de força, eu tive a confirmação no candle seguinte, eu quero que o mercado venha buscar a minha região de venda, né, tratando-se de uma venda, como no exemplo aqui, de uma maneira limpa. Ou seja, ele não fique fazendo muitas ondas contrárias. Tá? Aqui, ele até se distanciou bastante, né, brincou um pouco aqui, mas quando ele veio, observa que ele veio na abertura de um dia anterior, mas ele veio com uma perna só buscar a minha venda. Ele não veio fazendo zigue-zague. Isso para mim é um grande diferencial quando eu vou tomar a minha decisão. Tá? Por exemplo, vou desenhar um cenário hipotético. Se o mercado
tivesse, como ele fez o rompimento, mas ele viesse buscar a minha região de venda assim, ó. Tá vendo? Com várias ondas. Quando ele vem com várias ondas, eu entendo que ele já está me dando uma estrutura, um canal de alta. E aí não é interessante eu continuar acreditando numa venda ali. Então ele tem que vir até aqui, tá? Não foi o melhor cenário, tá? Confesso para vocês. Não foi o melhor cenário, porque ele rompeu, ele ficou ainda bastante, ficou o dia inteiro aqui para depois na abertura do outro dia veio. Mas beleza, quando ele veio de uma vez. Pum. Ele não ficou fazendo ondas de canal de alta. Isso é muito importante dentro do que eu estou, obviamente, aqui mostrando para vocês. E também a segunda vez que ele vem aqui eu já não pego mais. Para mim, pullback é só a primeira vez, tá? Depois ele pegou o trade e acabou, tá ligado? Deixa eu mostrar outros exemplos. Deixa eu tentar mostrar um exemplo aqui na questão da compra, tá? A questão da compra. Lembrando, né? Primeiro, nós temos que achar... Ó, aqui tem um exemplo que eu não validaria, ó. Região aqui encontrada. Ficou mais ou menos aqui, né? Lembrando, onde é que eu estou marcando a linha? No corpo dos candles, tá? Então eu tenho que juntar o corpo dos candles. Observa aqui, ó, tivemos esse rompimento aqui, tá? Só que olha como não foi um candle com força, porque tem muito pavio. Tem mais pavio do que corpo. Então eu não validaria essa compra, certo? Essa compra não estaria válida já no primeiro quesito, ó. Tem que ser um candle de força para romper. Essa é a minha região dos 130 a 400. É um candle que tem muito pavio. Então para mim já não é interessante, certo? Opa, mas aqui embaixo sim, ó. Observa aqui embaixo. Né? Posso marcar tanto aqui como aqui em cima, tá? Mas observa. Né? Eu marco sempre aonde? No corpo dos candles. Ó. Eu espero encostar. Primeiro encostar no corpo dos candles. Rompeu. Aqui eu tenho um candle de força, porque eu tenho muito mais corpo nesse candle do que pavio. Ó. Pavio aqui deve estar o quê? Uns 20% do candle no máximo. O restante é tudo corpo. E fechamento próximo da máxima. Ó. Fechou quase na sua máxima, caracterizando um candle de força. O candle seguinte também fecha acima. E detalhe, esse candle seguinte, que é o candle de confirmação, ele não pode vir testar a região já. E ele não testou, vocês podem ver, ó. Ele não testou. E na sequência, o mercado veio testar de uma vez. Ou seja, tá vendo? Ele rompeu, confirmou, né? Candle de força, confirmação e já veio testar. Ou seja, ele não subiu aqui e ficou vindo testar fazendo ondinhas para baixo. Ele veio de uma vez, rompeu, confirmou, testou, aqui eu ia meter a compra e ir embora. Bom, como eu aciono essa compra ou a venda, tá? Eu aciono esse pullback? Tu tem duas formas, tá? Tratando-se de uma região aqui que tu pode trabalhar com candle gatilho, até vai ser um tema da nossa próxima aula, ou tu pode entrar no mercado e aí colocar o teu stop pela volatilidade. Essa volatilidade nós enviamos todo dia na nossa sala ao vivo, tá? Mas tu pode, obviamente, definir também, pode pegar, por exemplo, esse candle aqui, ó, que foi o último candle antes do rompimento, colocar o stop abaixo dele, projetar ele para cima, entendeu? Tu tem formas de fazer isso. Até a nossa aula anterior falamos de projeção. Né? A minha ideia é passar para vocês os conceitos das regras que eu tenho, das regras que geram a minha confluência de entrada no pullback. A forma como tu vai administrar esse trade é muito pessoal. Então aí tu tem que fazer os teus testes, fazer as tuas avaliações ali relacionadas, por exemplo, ao teu gerenciamento de capital, para ver o que se torna válido e coerente para a tua situação. Às vezes, sei lá, tu quer distribuir teus lotes aqui, tu não quer entrar tudo de uma vez, tu quer entrar com um contrato, mais um aqui, sabe? Isso é muito pessoal. Obviamente, se você nos perguntar na nossa sala ou nas nossas aulas, nós vamos estar auxiliando você dentro da tua realidade. Mas a minha ideia principal aqui é mostrar para vocês a forma com que eu crio essas minhas confluências para estar operando elas. Aqui uma outra situação interessante na qual não se tornou válido. Por quê? Tínhamos aqui o topo, né? E coloquei aqui, ó, no corpo do primeiro candle que tocou. Rompeu, podemos até considerar um candle de força, não teve o fechamento tão próximo à sua máxima, mas um candle de força. Só que o candle de confirmação testou a região. Tá vendo? Então, para mim, já não estaria mais válido. Até disparou. Eu poderia chegar e dizer, nossa, olha aqui, ó, mas não está dentro da minha confluência, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não pegaria essa compra aqui. Por quê? Porque o meu candle, que era para ser a confirmação, ele já fez o teste. Não é o que eu queria. Bom, dá para a gente também ver isso num gráfico de 15 minutos, por exemplo. Estou mostrando no 5, tá? Também dá para tu fazer num gráfico de 2 minutos, 1 minuto, assim por diante. Tá? Até num gráfico Renko, por exemplo. Se tu quiser fazer, não tem problema.
Vou mostrar para vocês aqui no 15 minutos como que eu acharia essas confluências, tá? Praticamente é a mesma forma, tá? É a mesma forma, não tem mistério. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma região boa. Coloco, né, a linha no corpo aqui dos candles, né? Ignoro aqui essas mínimas. E aí tivemos rompimento com candle de força, confirmação e na sequência o reteste. E veio direto, tá vendo? Ele não veio fazendo zigue-zague. Então tá show de bola. Aqui seria uma venda, ia passar um calorzinho, né? Mas logo ele ia pagar. Até ele pagou no próprio candle, né? Lembrando que eu tô falando mais aqui para um day trade, por exemplo, né? Então até no próprio candle aqui ele teria pago aí 250 pontos. E tu pode fazer isso no dólar, pode fazer isso, por exemplo, em ações, né? Galera que gosta de operações, vou pegar só uma vale aqui para mostrar. Porque tu pode fazer isso também em time frames maiores, não tem problema, entendeu? Pode chegar... Claro que às vezes parece que fica um pouco mais difícil de visualizar, né? Em algumas situações, pode fazer na Petro, pode fazer na Vale, te mostrar para vocês aqui, ó. Só que, claro, demora mais, né? Tá olhando um gráfico diário aqui, por exemplo, né? Mas olha, o contexto é praticamente o mesmo. A gente observar aqui essa região, olha só, né? Primeiro, no corpo dos candles, rompimento com o candle de força, confirmação. No dia seguinte, ó, ele veio testar e aí disparou. Tá vendo? Rompimento, confirmação, teste, né? Lembrando, ó, o candle de confirmação não veio testar, chegou perto, mas não veio testar, e na sequência ele testou e aí disparou a favor. Então é uma forma de você visualizar também esse mesmo conceito em gráficos de time frames maiores, certo? Vamos ver aqui. Valezinha. A Vale é um pouco mais difícil de tu ver aqui, ó. Nem vou usar ela como exemplo, que tá bem feio o gráfico dela para isso. Mas, entre tudo e entretanto, tem aqui vários exemplos que você pode estar observando. Ações demoram um pouco mais? Demora, né? Porque a gente está falando, obviamente, de swing trade. Mas a forma de tu analisar, as regras, perfeito. Tu pode estar aplicando sem problema algum, tanto em ações como, sei lá, vamos pegar um Banco do Brasil aqui, um Bradesco, por exemplo, sei lá, vou pegar um Bradescão aqui, só para a gente ver. Esse aqui eu estou dando um exemplo para os alunos, né, de umas operações ali para swing trade, está meio enrolado ainda. Vamos ver o que vai rolar. Meu Banco do Brasil aqui. Aqui, ó. Nossa, ele até estaria agora, né, rompendo aqui um suporte, ó, por exemplo. Ó. Tá vendo? Aqui, na verdade, aqui é onde eu tenho dois corpos de candles, ó, dois fechamentos. Ele até agora, hoje, tem a possibilidade dele fechar rompendo. Se ele fechar perto da mínima, né, rompeu, daí no caso, para baixo, esperaria próximo dia a confirmação e aí ele retornar aqui, né? Poderia estar até acontecendo isso. E tem muita gente agora, lembrando, que opera Vale também para o day trade, né? Tipo assim, então para o day trade também, que a gente está olhando o gráfico diário, mas sim, dá para você também olhar isso no day trade, entendeu? Só que você tem que cuidar também os gaps, né? Que ela vai se formar e tudo mais. Mas, deixa eu tentar pegar alguns exemplos aqui. Aqui estaria invalidado. Aqui também não teria validado. Não adianta. O índice e o dólar é o que vai ter mais liquidez para a gente operar esses pullbacks para o intraday, tá? Para o intraday vai fazer mais sentido. Aqui não teria validado, tá? Por isso que eu já nem continuo, porque o meu olho já tá... Ó, rompeu, mas aí o candle de confirmação, que seria esse candle 2, ele fechou abaixo. Então já descaracterizou todo o cenário, depois não teria compra futura. Porque tudo essa validação tem que acontecer aqui, rompimento e confirmação. E aí eu vou cuidar dos demais passos. Mas para o dólar funciona bacana, tá? O dólar, assim, para o day trade no dólar, é bem legal de fazer, né? Dá para operar tranquilo aqui. Ó, aqui um cenário bem bacana de operar o dólar. Ó. O dólar é bem legal, porque o dólar, os candles, eles se formam bem certinho, né? Então, ó, trouxe a minha linha aqui para o fechamento dos candles, rompimento, confirmação, rompimento candle de força, reteste, né? Ele brincou um pouquinho aqui, mas depois disparou para cima. Então aqui no dólar dá para fazer bem tranquilo essas operações. Beleza, galera? Então, eu quero te pedir mais uma vez, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Essa é uma das formas que tem de a gente operar aí o pullback, utilizando aí o que eu chamo, né, de confluências obrigatórias. Então, recapitulando, rompimento com candle de força, confirmação do rompimento e, na sequência, o reteste com o movimento mais limpo possível. Ou seja, não ficar voltando fazendo o zigue-zague ali contrário.
Beleza, galera? Espero que vocês realmente tenham curtido. Tem a nossa sala ao vivo gratuita para você participar. É só pegar nos links aqui embaixo para você estar junto com a gente no Discord e também no Telegram. Então, qualquer coisa, deixa tua dúvida aqui nos comentários. Tamo junto, galera. Vamos para cima. Fui!